Bom, pessoal, eu estou aqui com o Dr. Humberto, farmacêutico, doutor em farmacologia, nosso professor aqui no Anchieta. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre as canetas emagrecedoras. Tenho certeza que todos vocês já ouviram falar, tem muitas dúvidas sobre, e nós estamos aqui com um especialista no assunto para que você entenda tudo sobre isso a partir de hoje. Tudo bem, Beto? Tudo bem, muito obrigado, Carol, pelo convite aí pra gente fazer essa... a gente gravar né, essa conversa aqui, esse papo, que essa moda que tá aí, né, das canetas emagrecedoras, você viu que até farmácia estão assaltando? Exatamente. Pra levar as canetinhas? O pessoal trazendo de... Estão desejadas. Estão desejadas, é. O pessoal traz de fora, né? Vem de viagem de fora, um monte de gente sendo presa aí portando centenas dessas canetinhas, né? Elas são caras, né? São caras, tem um custo alto, as pesquisas são caras, né, Beto? Então, se você puder explicar um pouquinho pra gente como é a produção desses medicamentos, por que estão tão caros ainda, né? E depois trazer um pouquinho para nós dos benefícios de fato e quais são os efeitos colaterais, os efeitos maléficos aí, para que a população também fique consciente de todas essas informações. Tá certo. Bom, primeiro que o valor dessas canetas... Temos vários exemplos de canetinhas, né? A gente tem lá o Ozempic, que até então é o carro-chefe, vamos dizer assim, né? De venda e de uso, que é um ativo chamado semaglutida, que sem dúvida é o mais usado hoje. E agora no Brasil, por que está tão em alta esse negócio hoje, né? Só para dar um contexto para a galera aqui. Tá chegando no Brasil agora o Mounjaro, que é a maior novidade que a gente tem desse assunto, né? Que é um medicamento que tem um efeito emagrecedor mais intenso. Eu já vou falar sobre como acontece isso. Qual é a história desses medicamentos? Eles foram desenvolvidos aí nos últimos 15 anos, esse grupo de medicamentos, para diabetes. Tá? Então, primeiro de tudo que a gente tem que saber é isso, é para diabetes esse negócio. Aí você sabe o que aconteceu? Durante as etapas de pesquisa, as fases de estudos clínicos lá e tal, começou a ter, os grupos que usavam esses medicamentos começaram a perder bastante peso. E pela característica dos ativos, né, que são usados aí nessas canetas, o pessoal falou, opa, peraí, a gente tem aí uma nova estratégia, não só para o efeito no diabetes, como também para o emagrecimento. Aí você fala, tá, mas por que eles têm efeito nas duas coisas, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Quando a gente come, tá? Esse é um processo fisiológico bem conhecido e bem descrito aí. Quando você come, vai ter aquela sinalização, hoje se fala muito do eixo cérebro-intestino, né? Que se fala muito disso hoje. Da importância do intestino de fato, né, na saúde do indivíduo como um todo. Aí quando você come, as tuas papilas gustativas mandam uma informação lá pro teu intestino para liberar um hormônio nas chamadas células K enterocromafins intestinais. E essas células, o que elas fazem? Elas liberam 2 hormônios. Libera mais um monte de coisa, mas libera 2 hormônios ali, que são GIP, gravem aí essa sigla, pessoal, GIP e GLP-1. Qual é a função desses 2 hormônios aí? Eles vão entrar na circulação e eles têm vários efeitos, na verdade. Mas eu posso destacar 2 deles que são os principais. Esses 2 hormônios, eles vão lá no pâncreas e estimulam a liberação de insulina lá do pâncreas para fazer a absorção da glicose. Ao mesmo tempo, ele controla o esvaziamento gástrico. Para vocês entenderem o que é esvaziamento gástrico, é o momento que o estômago esvazia para passar o conteúdo do alimento para o intestino. Se você parar para pensar, fisiologicamente faz muito sentido, porque são hormônios que vão fazer com que o estômago segure, né, entre aspas, aí, o alimento para fazer a digestão. Então, os 2 hormônios vão fazer isso, tá? Tanto o GIP quanto o GLP-1. Esses medicamentos aí, eles são o que a gente chama de análogos, ou seja, eles são semelhantes, né? São parecidos com esses 2 hormônios naturais. E aí que vem a chave do negócio. Por exemplo, a semaglutida, que é o Ozempic, ele é um análogo, ele é parecido só com o GLP-1, tá? Que é um desses 2 hormônios. Então, ela vai lá, estimula a liberação de insulina e também diminui o esvaziamento gástrico. Além de outros vários efeitos, mas vamos nos ater aqui ao que é mais importante.
Isso a semaglutida vai fazer. Esse novo aí, que é o Mounjaro, né? O princípio ativo é tirzepatida, é o nome do princípio ativo, desse novo aí. Esse já tem um efeito mais amplo, porque ele é análogo, ele é parecido, né? Com os dois hormônios. Então ele vai tanto ativar, fazer o que o GLP-1 faz, como também ele vai fazer o que o GIP faz. Essa é a grande revolução que a empresa, né, Novo Nordisk, lá, que é a indústria que financiou toda essa pesquisa, todo o estudo clínico, né, que você pergunta que você fez no começo. Por que são tão caros essas canetinhas, né? Porque é a empresa que acabou de desenvolver isso. E aí são anos de pesquisa, né? Em outros países, nos Estados Unidos, já é usada a tirzepatida há um tempo para diabetes. E agora está entrando no Brasil, né? Chegou no Brasil aí, o pessoal Roberto, esperando então, chegar para comprar. Se chegou agora no Brasil, farmacologicamente falando, vamos dizer assim, estamos num período de farmacovigilância aqui, né? Aqui vai Estamos entrar. num período ainda testando esse medicamento na população e observando efeitos colaterais, alterações de exames laboratoriais. A gente tem visto algumas alterações. Você consegue trazer um pouco para a gente dessas alterações, de quais são esses efeitos colaterais observados até o momento aqui no Brasil e também em outras partes do mundo, né? O que acontece? Primeiro de tudo, esses hormônios, esses medicamentos, esses hormônios, eles são anorexígenos. Então, a gente já tem que partir do princípio que, tipo os anorexígenos que a gente tinha no passado, lembra? Femproporex, anfepramona, sibutramina que ainda existe, né? O pessoal ainda põe nas capsulinhas emagrecedoras aí, né? Então, assim, dos efeitos adversos que a gente conhece, primeiro de tudo é o fato de ser anorexígeno. Então, um efeito importante que tem muito relato de pessoas e também na literatura é a perda de massa magra, a sarcopenia. Então, por quê? Muita gente essas canetas agora, esses medicamentos vão entrar em controle especial, o que eu acho bem importante, porque senão basta ter dinheiro, né, para ir lá e comprar o medicamento, fazer o uso... Sem acompanhamento. Sem acompanhamento, porque esse é o problema maior. É o uso sem o acompanhamento. Esses medicamentos, eles são usados uma vez por semana, então eles têm uma meia-vida bastante longa, gera esse efeito anorexígeno, que gera um dos principais problemas é a sarcopenia. Outro problema que tem aparecido na literatura é a pancreatite, quando usado sem fazer os ciclos corretos, né? Então, por quê? Por que pancreatite? Porque tu tem uma estimulação exacerbada, né? Uma estimulação exagerada ali para essa liberação de insulina do pâncreas. Então, tem estudos que mostram isso. É muito bem descrito na literatura essas reações, as reações desse grupo de medicamentos. A tirzepatida não vai ser diferente. O que se espera, né, de efeitos colaterais aí, vamos dizer assim, de médio a longo prazo para esse medicamento aí, não é muito diferente do que a gente já tem para o Ozempic, para o Victoza também, que veio antes do Ozempic, né? É que o Victoza não caiu muito no gosto do emagrecimento. Não caiu muito Não caiu mesmo. Né? Ele ficou mais aí na questão do diabetes tipo 2 mesmo e não... Né? Uma coisa interessante do GIP, que essa é uma informação muito legal. O que acontece? Esse hormônio GIP, ele aumenta a produção de ácido graxo. Olha que curioso isso. Um dos mecanismos que ele faz é aumentar a produção de ácidos graxos. Ele aumenta a produção de ácidos graxos no tecido adiposo. E, além de ele fazer isso, ele aumenta a atividade, a sensibilidade dos receptores de insulina lá no tecido adiposo. Tá? Então ele aumenta a eficiência, vamos dizer assim, da insulina em fazer a ligação lá nos receptores para que o tecido adiposo possa absorver a glicose. Porque o adipócito precisa de insulina para absorver a glicose, né? Sim. E o que é curioso? O GIP, ele estimula a lipogênese. Ele é lipogênico. E como é que ele produz emagrecimento? Como é que ele gera emagrecimento? Como é que ele gera perda de massa gorda? Uma das incógnitas que a gente tem na farmacologia com relação a esse medicamento. Quer dizer, ele é um análogo, ele é semelhante, né, aos dois hormônios lá que eu falei no comecinho, GIP e GLP-1. O GIP, ele teoricamente aumentaria o tecido adiposo,
mas na verdade ele faz o inverso, ele diminui. Essa é uma grande diferença também. O que os estudos aí têm mostrado, né, e tem vários estudos bem legais que mostram isso, pacientes acompanhados por 365 dias, por exemplo, que fizeram o tratamento durante 3, 4 meses, perderam muito peso e mantiveram lá por mais 365, por mais um ano depois daquilo, tiveram uma manutenção do peso, o que é interessante, se a gente for pensar, né? Mas tem essa questão dos efeitos colaterais que ainda, como você falou, a gente ainda está em farmacovigilância, né? Ele chegando agora aqui no Brasil, então nós ainda vamos ter que ver o que Ô Beto, que aqui na população vai gerar, né? Você falou uma coisa interessante, que eles fizeram tratamento, por exemplo, por 1 ano, tiveram efeitos legais. Até depois eu queria fazer algumas perguntas sobre os efeitos benéficos, porque sabemos que para redução do risco cardiovascular nós temos efeitos interessantes aí que têm ajudado a população, né? Mas e, por exemplo, para pessoas que utilizam sem acompanhamento médico e de fato usam de forma indiscriminada ali e tem observado também o famoso efeito rebote, né? O que é esse efeito rebote, como ele acontece, que ele tem sido bem observado pela população que vem utilizando de fato sem uma prescrição médica, né? O efeito rebote é quando, na questão do emagrecimento, é basicamente quando você perde peso, perde ali a quantidade que queria, né, que almejava ali, mas depois que para o tratamento que estava fazendo, isso é muito comum com medicamento, né? O cara faz o tratamento com medicamento, mas não faz uma dieta. No nutricionista não quer ir, mas quer usar o medicamento para emagrecer, né? Então, por exemplo, aí não sustenta. Um medicamento, não por exemplo, que imita um hormônio da tireoide, né? Um T3 e um T4. Se eu tomo por um tempo ali, depois eu não tenho de fato o desmame que a gente chama, né? Com redução de dosagem e tudo mais, eu acabo ensinando a minha glândula ali que de fato ela não precisa mais produzir e ela demora um tempo para produzir. Então, será que isso acontece também com a produção de GLP-1, de GIP? Uma regulação negativa, né? Uma regulação negativa, nós temos estudos hoje que relatam sobre isso? Olha, eu não sei te precisar como funciona o feedback negativo. O que a gente sabe é que todo hormônio tem o seu... A maioria dos hormônios, pelo menos, tem o seu... A sua regulação. Essa regulação, como é que fala? Essa autorregulação, não é? O GIP e o GLP-1, eu acho que eles não têm essa autorregulação. Sabe por quê? Na verdade, quando eles entram na circulação, a minha vida... Quando é fisiológico, a minha vida é baixíssima deles. Eles têm uma meia vida baixa. Por quê? A hora que eles entram na circulação, eles são peptídeos, tá? Peptídeo, galera, é um monte de aminoácido ligado um no outro ali. Então, eles entram na circulação, fazem o que eles têm que fazer em questão de minutos, minutos mesmo que eles ficam ativos. E logo vem uma enzima, tem uma enzima circulando lá no sangue chamada DPP-4. Tá? Procurem isso aí, pessoal, DPP-4. Essa enzima degrada os dois. Entendeu? Então a meia-vida deles é curta. É curta. O que acontece? Quando você usa o fármaco análogo, ele não vai sofrer a ação da DPP-4. Entendi. Ele não é degradado pela DPP-4. Então, por isso que a gente consegue ter uma meia-vida bastante longa desses fármacos e não só a meia-vida, mas também o efeito, né? O efeito prolongado. Imagina, você usa uma vez por semana. Que medicamento que você usa uma vez por semana? E os pacientes relatam enjoo com o uso do medicamento, Beto? Enjoo, náuseas, diarreia. E isso depois volta ao normal? Volta. Cortando o medicamento. Em geral volta. Por isso talvez eu consiga voltar o peso normal ou até mais, né? Depois pode ter o efeito rebote. Uma coisa interessante que tem estudos mostrando, né? É que o reganho de peso demora muito para acontecer. Porque esse último, por exemplo, né? O Ozempic a gente tem muito mais dados. Né? A semaglutida. O Mondiara é meio novo aqui no Brasil. Então a gente não vai ter dados ainda sobre ele aqui. Mais uma coisa que é interessante é que a sustentação da perda de peso. Tá? Esse efeito rebote, ele é mais, se houver, ele é mais retardado, assim. Então, assim, vários estudos mostram isso. Não há um reganho de peso um ano. Tem estudo que até de 3 anos depois.
que eu já vi na literatura, até 3 anos sem haver reganho de peso. Então, assim, do ponto de vista de tratamento, é uma estratégia muito interessante, Sim, né? sim. Só que o acesso dela virou uma panaceia, né? Sim. Vamos usar... Sem controle, né? Sem controle. Esse que é esse que é o problema principal aqui, na minha visão, assim. Você comentou da melhora cardiovascular. Sim, né? da redução do risco. Redução de risco cardiovascular. Pô, você pega qualquer guideline aí desses, qualquer diretriz dessas de doença cardiovascular, aterosclerose, hipertensão. O que você tem sempre lá de fator de risco? Né? Obesidade sempre está envolvido. Dislipidemia, excesso de colesterol, de triglicerídeo, o próprio diabetes, né? Mesmo que o diabetes tipo 2, a resistência à insulina, tudo isso entra em fator de risco global lá do paciente. Então, às vezes eu consigo evitar o diabetes no paciente pré-diabético, reduzir o risco cardiovascular, mas com acompanhamento médico sempre. Precisa ter o acompanhamento do endocrinologista, né, de preferência, do cardiologista, que são as especialidades que estão, vamos dizer assim, diretamente relacionadas com o objetivo terapêutico desse medicamento, né? Sim. E agora com uma regulação à vista, possivelmente, aí para que a prescrição seja de fato exigida. Sim, vai ter retenção de receita. Entendeu? Que eu sempre falei isso. Eu sempre achei que esse tipo de medicamento já tinha que ter sido regulado há muito tempo, né? Se você for parar para pensar. Como com o negócio da anorexia, se as anfetaminas, tipo Femproporex, Anfepramona, essas coisas aí, quando se vendia, né? Era tudo com retenção de receita. Por causa do efeito anorexígeno, efeito de dependência, né? Que pode produzir e tal. Por que um medicamento que é usado para diabetes e como emagrecedor, eles até então não eram, né? Controlados? É isso mesmo. Né? Precisa de fato. Isso aí. Muito bem. Então a gente vai acompanhar agora Vamos as ver próximas novidades aí, né? Do Mounjaro aí pra gente trazer mais novidades aí de efeitos colaterais, efeitos benéficos, né? Tudo com acompanhamento, de fato, também dá para ser usado, mas de fato com consciência, fazendo os exames necessários para acompanhamento. Suplementação. Suplementação. Muito importante a suplementação, porque, pensa, o paciente está com anorexia, ele está entrando em sarcopenia. Se ele não suplementar de aminoácido ali, whey protein e outras estratégias, ele vai ter um déficit de aminoácido circulante, então a sarcopenia vai vir. Sim. Entendeu? Então, é muito importante nesses tratamentos aí, galera, que você esteja lá com o médico que está te acompanhando e com o nutricionista. Porque o nutricionista vai te dar aquele suporte, né, à alimentação, porque a pessoa não come. Os relatos que eu já tive de pessoas que usaram o Ozempic, você conhece alguém assim, pessoalmente, que já usou? Conheço. Mounjaro também. Mounjaro também? Tem enjoo, não conseguem de fato comer, assim. Que eles reclamam Diz que que olha pra comida e não... Não conseguem, Eu não consigo imaginar como é que é isso, mas... O Ozempic relataram que conseguem comer, mas com dificuldade. O Mounjaro nem consegue. Pois é. Pense. Então, o efeito, de fato, anorexígeno é bem grande. Então. Por isso tem que ter uma suplementação adequada, né? E assim, eu tenho que ter esse controle, porque às vezes pessoas que não precisam desse uso acabam utilizando, mas com controle eu posso, de fato, trazer para pessoas que precisam mesmo, que têm pré-diabetes, que têm risco cardiovascular, entre outras patologias crônicas aí que a gente pode evitar reduzindo a obesidade desse paciente. Né? Com certeza. Eu até já ouvi falar, o pessoal tá chamando o Mounjaro de... a bariátrica, olha só, bariátrica sem cortes. É isso olha mesmo. Espetáculo. Também ouvi. A bariátrica mas porque altera os dois hormônios, né? Porque então talvez seja isso, né? O Ozempic somente um. E também é muito impressionante, se você pegar os artigos, dá uma fuçada pra você ver. Dos estudos clínicos, eles recebem sempre um nome, assim, né? Um nome, uma sigla. É muito impressionante, assim, você vê lá 4 meses com perda ponderal de 25, 30% de peso. Sim. Já imaginou de 4 a 6 meses com 30% de peso corporal? O cara tinha 100 quilos, ele cai para 70 em 4 meses. Eu conversei com uma amiga, foram 8 quilos em 3 semanas. Então, olha aí. 8 quilos em 3 semanas. Porreta o negócio. Aí dá para entender por que o povo quer
de fato, né? utilizar. Usar. Né? Mas com consciência, né? Eu Com acho o que sim. acompanhamento do profissional da saúde. É. Falando em profissional da saúde, você que quer saber mais sobre isso, muito mais, na verdade, estão convidados a assistirem aulas no Anchieta com os nossos alunos, com os nossos professores, que são mestres e doutores em todas essas áreas, aqui no Anchieta, nos cursos da saúde, com excelência aí em relação às notas do MEC, ENAD e tudo mais. Então, sintam-se à vontade para vir conhecer o campus, conhecer os cursos, bater um papo com os nossos docentes, com os nossos coordenadores. Tenho certeza que vocês vão aprender muito. Beto, muito obrigada, viu? Aprendi pra caramba aqui. É isso aí. Temos uns próximos encontros aí pra gente marcar aprender outros encontros mais. para tirar as dúvidas das pessoas Todo aí, né? mundo vai aprendendo junto comigo aqui. É isso aí. Obrigada. Valeu. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.